Olá, meus queridos concurseiros, minhas queridas concurseiras, professora Amanda Lentz de volta e vamos dar continuidade aos nossos estudos de administração financeira e orçamentária. No último bloco terminamos fazendo algumas questões e agora eu trago outras para que a gente continue colocando em prática, porque eu considero fundamental que a gente coloque, que a gente exercite questões, é o que faz com que a gente consiga gabaritar as provas, certo? Então, para a tela, olha lá. A alocação dos recursos visa, no orçamento tradicional, a aquisição de meios e no orçamento programa, o atendimento de metas e objetivos previamente definidos. E aí, pessoal, certo ou errado? O que você me diz? Certo ou errado? Pessoal, quando a gente fala em orçamento tradicional, o orçamento, ele é ou não é somente uma forma de controle contábil? É ou não é uma aquisição de meios para aplicar, para exercer o gasto público? Aqui, nada mais é do que uma aquisição de meios. Já o orçamento, o programa, por sua vez, acaba que a alocação dos recursos não é só para ter um meio. Não, aqui visa-se um planejamento estratégico, visa o atendimento de metas e objetivos que foram definidos pelo poder público previamente para otimizar o recurso público. Portanto, a questão está certa. Mais uma. A abordagem orçamentária, cujas principais características são a análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas, e não apenas das solicitações que ultrapassam o nível de gasto já existente, de modo que todos os programas devem ser justificados cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário. Denomina-se, pessoal, quando a gente fala que deve ser novamente justificado, que cada novo ciclo deverá se ter uma nova justificativa, Quando a gente fala que sempre se inicia do zero, que sempre se inicia-se de novo, então nós temos um orçamento base zero. Vem para mim, certo? Ou seja, é como se fosse uma folha em branco e a cada novo ciclo, a cada novo exercício financeiro se inicia-se do zero. As despesas deverão ser necessariamente justificadas novamente, ok? Então, para a tela, vamos para o nosso gabarito. Gabarito, letra B. Mais uma questão, continua. O tipo de orçamento utilizado no Brasil é o A, misto, B, legislativo, C, executivo, D, judiciário e moderado. Qual é o regime utilizado de orçamento no nosso país? Qual é o tipo de regime político utilizado? É um misto, é ou não é? Em que o poder executivo tem a iniciativa e o poder legislativo vai autorizar o gasto público. É ou não é? Nosso gabarito, então, alternativa A, misto. Vem para mim, então, pessoal. Visto isso, fazendo toda essa parte introdutória sobre o assunto, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. E agora, finalmente, vamos entrar no sistema orçamentário brasileiro. Agora nós vamos falar propriamente do sistema orçamentário brasileiro. E ele é complexo, porém bem interessante. Nós vamos conversar então aí propriamente sobre o orçamento público. Já desde logo, vou antecipar para vocês que o nosso sistema orçamentário ele é composto por 3 leis. E cuidado, porque nas provas você pode... Tá falando do sistema orçamentário ou do orçamento público? Porque o orçamento público compõe-se por 3 leis. Mas o orçamento propriamente dito, a execução do orçamento, nada mais é do que a lei orçamentária anual, que é aquela em que trata sobre a arrecadação do recurso e o gasto público. No decorrer das aulas, você vai conseguir identificar na hora da prova sobre o que está se tratando, se é sobre o sistema orçamentário ou se é sobre o orçamento propriamente dito. Eu costumo chamar de orçamento propriamente dito para que você não se esqueça e não faça confusão. Mas o orçamento público ele é composto por 3 leis. Quais são elas? PPA,
LDO e LOA. Vem para a tela comigo. Olha lá, aqui então a gente tem o Sistema Orçamentário Brasileiro, que é composto pelo Plano Plurianual, e aí ele traz a característica estratégica. O PPA nada mais é do que o planejamento estratégico do poder público, da administração pública. Em decorrência do PPA, carinhosamente chamado de PPA, Plano Plurianual, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. A LDO caracteriza-se pela parte do planejamento tático, ela é a parte tática desse sistema orçamentário brasileiro. Em decorrência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos a parte operacional, que é o que eu chamo de Lei Orçamentária Anual, que eu chamo de orçamento propriamente dito. Ao longo do nosso curso, eu vou frisar bastante isso. Essa característica da Lei Orçamentária Anual. Nós temos no topo desse sistema orçamentário PPA. Como nós vimos, o PPA é caracterizado por ser o planejamento, a parte estratégica da estrutura. O PPA, pessoal, ele tem algumas características. Ele tem uma vigência de 4 anos. Por ter a vigência de 4 anos, ele é caracterizado por ser de médio e longo prazo. A característica de médio e longo prazo e também por estar no topo do nosso sistema orçamentário, por ser o planejamento estratégico, ele tem esse período maior, período de vigência de 4 anos. Aqui, costuma-se dizer que o PPA possui a característica do querer fazer do governo. Certo? Então, nós temos no topo do nosso sistema orçamentário, no topo desse sistema, o PPA, Plano Plurianual, caracterizado por ser o planejamento estratégico do governo. Ele tem uma vigência de 4 anos, por isso compreende-se como sendo de médio e longo prazo. Muitas bancas falam que o PPA é considerado de médio prazo, mas é de médio e longo prazo e caracteriza-se por ser o querer fazer do governo. Em decorrência do Plano Plurianual, nós teremos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em decorrência, pessoal, precisa se respeitar essa ordem. No topo do sistema, nós temos o Plano Plurianual. Em decorrência do Plano Plurianual, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nesse sistema caracteriza-se por ser a parte tática do sistema orçamentário. Aqui, eu quero que vocês lembrem que a vigência será de 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Professora, como assim? Não tem um período fechado? Vem pra mim. Pessoal, não tem. Aqui eu quero que vocês, nesse momento, nessa fase do nosso estudo, apenas decorem, apenas memorizem que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela terá uma vigência de 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho. Não será... não tem como a gente precisar exatamente. Na sua prova, por vezes o examinador gosta de dar um prazo exato, mas não tem como. A gente precisa entender a Lei de Diretrizes Orçamentárias como sendo uma vigência de 1 ano e pouco. Não se sabe exatamente quanto tempo de vigência, mas necessariamente de 1 ano e pouquinho. E é isso que eu quero que vocês lembrem. Para a tela. Portanto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é caracterizada por ser a parte tática desse sistema orçamentário e ela nada mais é do que responsável por coordenar a execução do orçamento. É como se a Lei de Diretrizes Orçamentárias fosse um manual. Ela é responsável por coordenar a execução do orçamento propriamente dito, que é a LOA. Ela coordena, ela dá as diretrizes do orçamento. Essa é a característica, por isso que ela tem essa forma tática nesse sistema orçamentário. Ela é o poder fazer
do governo, certo? Ela é o poder fazer do governo. Em decorrência do poder fazer do governo, nós temos a Lei Orçamentária Anual, que aí é a parte operacional. Por quê? Porque é o orçamento propriamente dito. E aí, nesse caso, a vigência é de 1 ano. Necessariamente de 1 ano, que coincide com o exercício financeiro. Aqui, como é o orçamento propriamente dito, é o fazer do governo. E assim como do PPA decorre a LDO, da LDO decorre a LOA necessariamente nessa ordem. Vem para mim. Então, o nosso sistema orçamentário é composto pelo PPA, LDO e LOA. Do PPA decorre a LDO, da LDO decorre a LOA. Compõe essas 3 leis o nosso orçamento público, compõe o sistema orçamentário, que, como vocês perceberam, cada uma dessas leis possuem características e elas estão diretamente relacionadas. Por isso que se trata de um planejamento integrado. O orçamento nada mais é do que um sistema integrado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um bloco. No próximo bloco eu vou retomar esse assunto e dar continuidade aí ao nosso estudo de administração financeira e orçamentária. Aguardo vocês, até o próximo bloco.